Eu separei uma passagem aqui, bem interessante, que se encontra em Mateus capítulo 20. É uma parábola, certo? Muito interessante para o momento que estamos vivendo. Que diz assim, capítulo 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para para a sua vinha. E juntando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide, vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da sexta e nona, fez o mesmo. Saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só uma hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajuntaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amados, nós temos aí uma passagem bastante interessante, que o Senhor Jesus conta justamente sobre um trabalhador que está com uma vinha em colheita, claro, que se os trabalhadores foram contratados foi para a colheita, né? Ou para a colheita ou para o cuidado, enfim, para que aquela vinha fosse tratada de alguma forma. E aí ele chamou os primeiros, depois chamou os segundos, depois chamou os terceiros e depois, por fim, chamou o da hora undécima. E aí essa hora undécima é justamente faltando uma hora para terminar o serviço. E quando nós olhamos todo o âmbito dessa passagem, uma das coisas que eu paro para perceber acerca do que Jesus estava falando é justamente que, assim como era aquela vinha, é o trabalho dele aqui nesta terra. Aqui é a vinha do Senhor, aqui é o seu plantio, né? E os frutos que o Senhor quer colher, na verdade, são as pessoas. E a dificuldade que se tem de colheita de vinha, no sentido real da função,
É justamente a mesma dificuldade de trazer pessoas para o entendimento do Senhor. Esse é o trabalho do agricultor nesse exato momento, dessa colheita dessa vinha. É sair a ministrar para colher os frutos que estão aí disponíveis. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é pregada e, claro, nem todos creem. Nem todos creem. Assim também é na vinha. Nós temos ali na vinha uvas que são boas e uvas que não prestam. Então as uvas que não prestam são tiradas e lançadas fora. Já as que prestam são tiradas e cuidadas, colocadas em um lugar especial, justamente para cumprir aquilo para que foram tiradas ou para que foram colhidas. Então assim também é na nossa vida, assim também é nesta vida aqui que estamos. Precisamos entender que esta vida é a vinha do Senhor e que cada um daqueles que o Senhor chama, ele chama para o serviço e ele beneficia esse serviço que está sendo feito, não simplesmente por conta do trabalho em si, mas é porque esse serviço precisa de combustível. E aí a grande questão é, esse pessoal da última hora é que é muito interessante de parar para pensar. Esse pessoal da última hora, ele foi pago desta maneira para que houvesse mais combustível dele vir no dia seguinte. No meu entendimento, claro que Jesus não dá continuidade nessa parábola, mas dá a entender que se isso fosse o primeiro dia, no segundo dia, o pessoal que chegou por último estava no gasto total. Por quê? Porque tinham recebido justamente por pouco trabalho, por um menor curto de tempo de trabalho. Então no dia seguinte estariam hipermotivados. E aí na questão do pagamento é justamente onde vem o grande segredo. Eu sempre costumo dizer que o pagamento nada mais é do que combustível. Nada mais é do que combustível. Quanto mais nós temos combustível à vontade, eu digo isso por questões de dirigir. Quando nós estamos com pouco combustível para chegar a um certo local, o que nós fazemos é tirar o pé do acelerador, nós aliviamos a jornada justamente para economizar combustível. Mas quando o combustível que está no tanque, ele é à vontade, e aquele que está querendo chegar, quer que chegue rápido, o que ele diz é pisa na tábua, pisa no acelerador aí e não se preocupe com o combustível. E é justamente essa grande expressão que o Senhor quis mostrar aí nessa passagem. É que ele não está preocupado com o combustível que vai gastar para cumprir aquilo que ele quer. Ele está disposto a fazer mais do que nós merecemos. Então, qual é o problema de hoje você não desfrutar das bênçãos de Deus de uma forma extremamente abundante? E claro, quando eu digo a bênção de Deus, lembrem-se bem que é o combustível. A bênção de Deus é o combustível, porque quanto mais você recebe a bênção de Deus, mais você pode influenciar, mais você pode colher para o Senhor. Então, se você tiver a plena convicção de que aquilo que você sabe fazer é uma colheita para o Senhor, e você se empenha em fazer isso, vamos supor que você é músico, um exemplo, e aí você começa a utilizar a sua música, e a sua música começa a colher nessa vinha. O que é que o Senhor vai fazer? Ele vai abrir as portas, e você vai começar a ver outros patamares. Ele vai abrir as portas e a estrada vai enlarguecendo cada vez mais para você pisar no acelerador. E claro, você vai desfrutar no caminho. Por quê?
Porque vai ter combustível à vontade para você fazer aquilo que você propôs no seu coração, que é justamente em favor dessa colheita, em favor desse serviço que o dono da vinha lhe chamou para fazer. Lembre-se que aquilo que o Senhor quer lhe abençoar é aquilo que você mais tem capacidade para fazer. E quando você se propuser a estar realmente fazendo aquilo pelo qual foi chamado, pode ter certeza que o Senhor vai investir pesado em você e você vai poder fazer o serviço de uma maneira plena. Porque tem uma coisa que você talvez não tenha entendido e aí eu quero trazer à tona. O Senhor tem combustível à vontade para você gastar. E aí quando eu digo combustível à vontade, é justamente o desfrute sobre as coisas desta terra. O Senhor disse que nós teríamos 100 vezes tanto aqui nessa terra e ainda mais a vida eterna. Então pare só para pensar aquilo que saiu da boca do próprio Jesus, falando com 100 vezes tanto. Muitas vezes nós não estamos em uma vida melhor. Isso, numa vida melhor, que eu quero dizer, numa vida melhor financeira. Nós não estamos desfrutando dessa bênção plena do Senhor, porque não nos colocamos na posição que fomos chamados. Nós não nos propusemos a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então é muito importante nós nos alinharmos àquilo que o Senhor tem para fazer. O que é que tem para fazer, Senhor? É colheita na vinha. Ok. Qual é a minha função? É aquilo que Deus lhe colocou habilidade, que a gente chama de dom. Qual é o seu dom? Não, o meu dom é trabalhar com crianças, o meu dom é música, o meu dom é a ministração da palavra, o meu dom. Você vai exercer o seu dom. E a partir do momento que você for se expondo, você vai recebendo mais combustível para se expor mais e mais. Quando eu comecei a minha trajetória com o Senhor, lá em 2007, eu vi uma coisa muito interessante. Eu me converti ali por volta de junho de 2007. E aí imediatamente eu já quis fazer alguma coisa para o reino. E aí comecei a visitar hospitais com as pessoas. E aí o que foi que eu vi nos hospitais? Eu vi cura. Eu vi manifestação de Deus. E eu sempre ministro isso. O que é que você quer ver de Deus? Ah, eu quero ver milagre. Então se exponha onde há necessidade e se proponha a orar por essas pessoas que estão querendo um milagre. Que você vai ver milagre. Porque lembre-se do que a palavra do Senhor diz, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Se você vai para um lugar em que remédio não resolve, em que médico não resolve, e você está lá para orar por essas pessoas, claro que o poder de Deus se manifestará na sua fraqueza. E é justamente aí onde você precisa ter percepção e ter paciência para que as coisas possam vir acontecendo passo a passo. Uma das coisas que eu aprendi vendo algumas vezes documentário de Billy Graham, que foi o maior evangelista do século, né? Foi um homem que ganhou mais de 3 milhões de almas contabilizadas, né? Imagine as que ele não conseguiu contabilizar. Então, foi um homem assim extraordinário nas mãos de Deus. E o que é que eu entendo sobre a vida dele que eu posso copiar? Que eu devo copiar as coisas boas. Uma das coisas que eu vejo na vida de Billy Graham são duas coisas. A primeira coisa é o desejo de fazer. O desejo de fazer. Guarde essa palavra, o desejo de fazer.
E a segunda delas é a persistência por fazer. Eu vi no documentário que ele foi ali na região da Europa, justamente nos países em que o comunismo estava muito mais forte, muito fechado. E ele entrou em estádios em que não eram permitidos haver reuniões grandes ali, por conta justamente do sistema político comunista. E ali naquele estádio ele fez uma oração e disse: Deus, abre a porta para que eu possa ministrar aqui dentro desse estádio para várias pessoas. E claro, não se abre um estádio para meia dúzia de pessoas. Onde Billy Graham estava, sempre havia multidões. Multidões. Então é muito interessante porque quando você olha o documentário, você vê que Billy Graham orou em um tempo. E ele não teve essa resposta imediata. Teve momentos de oração que eu vi no documentário que ele voltou a ministrar nesse local 15 anos depois. Então isso mostra justamente o desejo de fazer e a persistência por fazer. Porque ele simplesmente poderia ter dito: ah, Deus não me deu possibilidade de cumprir aquela oração que eu fiz ali, então deixa para lá. Mas não. Ele simplesmente persistiu naquilo que ele queria fazer para o Senhor. E o Senhor foi abrindo as portas para que ele pudesse ir alavancando cada vez mais o seu ministério e assim podendo ser um trabalhador que colheu muitos frutos na vinha. Então lembre-se bem dessa proposta do Senhor aqui. Não importa em que momento, não importa em que momento da sua vida você está. Não importa em que momento da colheita desta vinha nós estamos. Ele nos chamou, ainda que na última hora. Ele nos chamou, ainda que no último momento, para dar o melhor de nós por este trabalho que fomos chamados. E ele vai recompensar segundo um dia inteiro. Não importa se nós trabalhamos apenas poucas horas, ele vai nos recompensar segundo o chamado dele. Então o chamado é para trabalhar, não importa se o dia inteiro ou se apenas na última hora. Ele vai recompensar. Ele vai recompensar. Então lembre-se dessa passagem do Senhor que chamou para a colheita da vinha. Nós estamos na última hora. E o Senhor nos chama para esse serviço, para este trabalho, justamente para esta colheita. E lembre-se daquilo que eu falei acerca de Billy Graham. É a vontade de fazer e a persistência por fazer. E Deus abrirá as portas no momento certo. Porque Deus sempre tem o momento certo. O problema de nós seres humanos é que muitas vezes nós queremos que as coisas sejam no nosso tempo, na nossa hora. Certo? Então, que fique essa palavra gravada em nossos corações. Vontade de fazer e persistência por fazer. Nós estamos na última hora. E o Senhor nos chamou para uma colheita. E nesta colheita, o Senhor nos recompensará. Ele colocará combustível à vontade dentro do nosso propósito, para que nós possamos correr e colher cada vez mais. Então se proponha em fazer, persista em fazer e exerça o seu chamado, que está dentro das habilidades que Ele colocou dentro de você. Que Deus abençoe a vida de vocês que estão aqui no Instagram, no YouTube. Que Deus abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Santo Espírito sejam sobre a vida de vocês hoje e para todo sempre.
Amém. Um abraço para vocês e até a próxima. Lembre-se